Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Eu sou o professor Carlos Alberto Station e estamos na aula 056 de Matemática Preparatória para o concurso da Transpetro 2023. O tema da aula é Lógica Matemática. Basicamente, nós vamos aprender a lógica de predicados. Então, vamos lá? Em gramática, particularmente, nós temos que o sujeito é o termo da oração que indica o tópico da comunicação, representado por pessoa ou coisa, de que afirmamos ou negamos uma ação ou uma qualidade. Esta é a definição, uma das definições de sujeito em gramática. E predicado é o comentário da comunicação, tudo o que se diz na oração sobre o sujeito. Tirando o sujeito, o que restar é o predicado. Por exemplo, João é engenheiro. João é o sujeito. É engenheiro é o predicado. Em matemática, nós vamos ver algo parecido. Quantificadores e lógica de predicados. Nós temos um conjunto universo formado pelos números 10, 20, 30 e 40. Apenas esses números. Esses números compõem todo o universo U. Muito bem, são 4 números. E o conjunto dos números naturais, que nós sabemos que ele é infinito. Na verdade, o conjunto dos naturais, como vocês sabem, é formado pelo 0, 1, 2, 3 e vai embora. Infinitos números. Este é o conjunto dos naturais. Com base no conhecimento sobre lógica de predicados, que nós vamos estudar aqui, avalie essas afirmações 1, 2 e 3, quais que são verdadeiras e quais que não são verdadeiras. Então, nós temos que determinar isso, basicamente em cima da lógica de predicados. Quando eu falo x pertence aos naturais, significa o quê? Que x é um número natural. Então, x é o sujeito, é um número natural, seria o predicado. Então, por conta disso, quando eu falo qualquer que seja x pertence aos naturais, eu estou dizendo que x pertence aos naturais, x é um número natural. Então, daí é que vem essa ideia de predicados. Então, uma coisa é o predicado da gramática, outra coisa é o predicado na matemática ou principalmente na lógica, que nós estamos vendo aqui a lógica de predicados. Então, a ideia que a gente tem é um paralelo que se faz com a gramática, ok? Espero que você tenha entendido que quando eu falo que x pertence aos naturais, significa o quê? Que x é um número natural. Então, é um número natural, é um predicado. Interessante, né? Então, vamos analisar o item 1. Qualquer que seja x, na verdade, qualquer que seja x ou para todo, este símbolo é um quantificador. Significa para todo ou qualquer que seja. Tanto faz usar para todo ou qualquer que seja x, qualquer que seja o número x, ele é, no conjunto dos naturais, ele é um número inteiro, por exemplo, ele é um número não negativo. Então, uma maneira de dizer para todo é uma espécie de um A de cabeça para baixo. E existe um, alguns põem uma barrinha do lado direito desse símbolo existe, mas existe um. Então, também é um quantificador, ok? Então, nós vamos trabalhar com esses dois quantificadores. Qualquer que seja x pertencente aos naturais, existe um y pertencente ao U, que é 10, 20, 30, 40, tal que x menor que y é válido. Vamos analisar se isso é verdade ou não. Então, há duas variáveis aí nesse problema, o x e o y, ok? Então, vamos fazer uma tabela para cada item. Beleza? Então, vamos analisar primeiro o item 1. Qualquer que seja x pertencente aos naturais, existe um y pertencente a U, tal que x é menor que y é válido. Então, aqui está o universo U, constituído de 10, 20, 30, 40, e esta frase 1 que a gente vai ter que dizer se ela é válida ou não, se isso é verdadeiro ou falso. Tá certo? Então, nós colocamos as variáveis. Quem são as variáveis no nosso problema? X e y. Muito bem, já está preenchida a tabela aí, quase preenchida. Quem são os quantificadores, né? Para todo e existe um, não é isso? Então, quem é o quantificador do x? É o para todo, é o A de cabeça para baixo. Está ali do lado do x. Então, na primeira linha e na segunda coluna, eu vou colocar o quantificador para todo. E embaixo, o quantificador do y. Então, aqui estão os quantificadores do x e do y. Eu vou colocar na planilha. Perfeito? Entendeu aí? Beleza? Muito bem, tá tranquilo, né? Até aí tá tranquilo. Esses são os quantificadores. E qual é a desigualdade? O x é menor.
Então, vou colocar no lugar de desigualdade na primeira linha, vou colocar o símbolo do menor. E o y é maior que x. Se x é menor que y, se eu sou menor que você, você é maior que eu. Então, eu coloco maior na segunda linha. Até aí, tá beleza também? Tranquilo, né? Agora, nós temos que entender o seguinte. O quantificador, né, para todo, ele troca o sinal do maior. Então, em vez de eu falar do menor, né, que é a primeira linha ali. Então, em vez de eu falar menor x, eu vou falar maior x, porque ele troca o sinal de menor para maior. Então, vai ser o maior x na decisão. E, no caso do quantificador existe 1, ele mantém. Se o sinal é maior, eu chamo de maior. Maior o quê? Maior y. Então, nesta segunda linha, eu vou colocar maior y, porque eu mantenho o sinal. Já para o quantificador, para todo ou qualquer que seja, na verdade, na primeira linha, eu tenho que trocar o sinal. Então, de menor x, eu escrevo maior x. Beleza até aí? Tranquilo, né? E agora, nós temos quem é o maior x. O maior x, ele pertence aos naturais. Quem é o maior x do conjunto dos naturais? O infinito. Então, eu escrevo esse 8 deitado, que é o infinito. Ele é o maior x. E quem é o maior y? O y, ele pertence a u. Então, eu tenho que dar uma olhada lá no conjunto u, que é 10, 20, 30, 40. Quem é o maior u? O maior elemento do conjunto u é o 40. Então, por isso que eu coloquei infinito e 40 nas decisões, aí do lado das decisões. Agora, nós vamos analisar a desigualdade x menor que y. O que acontece? O x, na decisão, ele deu infinito. E o y deu 40, o maior y. Agora, infinito é menor que 40? Você vê o que eu fiz? Eu peguei a desigualdade que estava lá, x menor que y, e escrevi. E aí eu coloquei as minhas decisões. Que o maior x, ele é o infinito. E o maior y, ele é o 40. Agora eu faço a relação. Infinito é menor que 40? Não, isso é falso. Então, esta afirmação não é válida. Em vez de eu escrever que ela é válida, eu vou dizer que a afirmação 1, o item 1, ele é inválido. Agora nós vamos olhar o item 2 e 3. Fazer a mesma coisa e analisar se ele é válido ou inválido. Vamos para o item 2? Então vamos lá. No item 2, eu tenho qualquer que seja x pertencente aos naturais, existe um y pertencente aos naturais, então aí é só naturais, não entra o conjunto u. Y é menor que x é válido. Será que isso é válido? Quem são meus quantificadores? De novo, os quantificadores são os mesmos. Para o x é o para todo, ou qualquer que seja, e para o y existe 1. Então, vou escrever na coluna 2, né, os respectivos quantificadores, beleza? Tranquilo até aí? O quantificador do x é para todo e o quantificador do y existe 1. Agora, eu vou escrever a desigualdade. Qual é a desigualdade do x? Se y é menor que x, x é maior que y. Então, na primeira linha da desigualdade do x, eu vou escrever maior. E na linha de baixo, eu vou escrever menor, porque y é menor que x. Então, tá certo o que eu escrevi aí. Maior e menor. Até aí, tá beleza? Tranquilo, né? Muito bem. Agora, x maior, eu tenho que escrever o quê? Olha o quantificador. O quantificador é para todo. Significa que eu tenho que trocar. Então, em vez de eu escrever x maior, eu vou escrever o quê na minha decisão? X menor. Beleza? X menor, menor x. E agora, o que eu escrevo na linha de baixo? Eu mantenho y menor. Então, eu pego o menor y. Certo? Menor y. Agora, eu vou pegar o menor y do x, que é o conjunto dos naturais, e o menor y e o menor x de ambos os conjuntos, tanto dos naturais para o x quanto para o y, porque tanto o x quanto o y no item 2, eles pertencem ao conjunto dos naturais, beleza? Então, o conjunto dos naturais é 0, 1, 2, 3. Eu estou escrevendo aí para a gente definir quem é o menor x dentro desse conjunto dos naturais. Quem é o menor x? É o 0, né? Então, eu escrevo 0 tanto para o x quanto para o y. Né? Porque ambos pertencem, tanto o x quanto o y, pertencem ao conjunto dos naturais. Muito bem. Agora eu escrevo o quê? A desigualdade, não é isso? Y menor que x. Muito bem. E eu vou escrever o quê? X e y ali, 0 menor que 0. Agora, 0 é menor que 0? Não, 0 é igual a 0. Logo,
esta afirmação 2 também é inválida. Então, a gente já descobriu que o item 1 é inválido, o item 2 é inválido. Quem é? Se eu tivesse que chutar, hein? Eu já chutaria que o item 3 vai ser válido, mas eu preciso calcular. Vamos ver. Vamos para o item 3. Já estamos chegando, já estamos terminando. O universo U é 10, 20, 30, 40. O conjunto dos naturais é N, 0, 1, 2, 3, Com base no conhecimento de lógica de caso de predicado, vamos para o item 3. Qualquer que seja X pertencente a U. Então agora é 10, 20, 30. Existe um Y pertencente a U. Não tem mais conjunto dos naturais aí, tá certo? Então nós vamos trabalhar só com o conjunto universo formado pelos números 10, 20 e 30. Muito bem. Quem são os quantificadores do X e do Y? Eu não vou fazer bolinha azul lá redondinha, mas já vou colocar o resultado. O quantificador do X é quem? O para todo, ou qualquer que seja, e o quantificador do Y é existe um. O símbolo existe um. O elemento tal que, tal coisa acontece. Muito bem. Qual é a desigualdade do X? X é maior. E do Y? Y é menor, porque X é maior que Y, Y é menor que X, portanto, eu tenho que escrever em cima maior e embaixo menor. Vamos escrever? Vamos. Olha lá, maior e menor. Muito bem. Eu gostaria já de aproveitar esse grande momento que já estamos para definir uma decisão para você se decidir a se inscrever no canal, se inscrever no concurso e deixar o seu like. Professor, tamo junto. Então vamos lá. X maior, eu vou escrever menor x ou maior x? Eu tenho que escrever o quê? O contrário, porque o quantificador, para tudo, troca o sinal de maior por menor. Portanto, eu vou escrever menor, porque como aí está maior, né? Maior x, eu escrevo menor, troca. E agora ele está menor, eu mantenho. Vai ficar menor o quê? Menor y. Então, eu tenho que pegar o menor y e o menor x, ambos do conjunto U. Então, vai dar o quê? Tanto em cima quanto embaixo, o 10, né? Eles são o menor do conjunto U para o x, e o y também está dentro do conjunto U. Então, é o 10. Para os dois, é o 10. Agora, eu vou escrever quem? Acertou a desigualdade. Quem é a desigualdade? X maior que Y, que é da linha 3. Nós estamos fazendo a linha 3. O item 3, beleza? Então, X maior que Y é a desigualdade. E agora eu escrevo quem? Quem é o seu X e o Y que nós decidimos na nossa decisão. Então, é 10 maior que 10. Gente, 10 é maior que 10? Não. 10 é o quê? É igual a 10. Logo, ele está falando que esta expressão ela é inválida. Se ele está falando que ela é inválida, ele está correto. Esse item 3 está... Apenas o item 3 que está correto. Por quê? Porque ela é inválida. Tem que tomar muito cuidado. Você vai falar assim, então ela é inválida, é falsa. Não, ela é verdadeira porque ele está falando que é inválida. Tá certo? É como se você falasse assim, você não é brasileiro, você é russo, e o cara fosse russo, eu não estou errando, certo? Então é a mesma coisa. Essa afirmação é inválida e ela é inválida mesmo, então o item 3 está correto, certo? Então é correto que se afirma apenas em 3, portanto a letra B. Agora nós temos que 10 é maior que 10. Agora, o que é o contra-exemplo? Um contra-exemplo seria aquilo que estaria correto, né? Então, que seria a afirmação 3 é inválida e 10 é um contra-exemplo, porque se 10 fosse, se fosse 10, x igual a 10, isso estaria correto. Então, seria um contra-exemplo, seria contrária à afirmação de que é inválida, seria válida. Então, nós temos que este exercício, a resposta é a letra B. Portanto, apenas o item 3 está correto. Eu vou colocar aqui este retângulo mostrando que a resposta correta é a letra B. Muito bem. Pessoal, eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Deixe o seu like, faça resumo desse vídeo. Não assista o vídeo assim, como quem está assistindo um filme da Marvel. Não, assista anotando, certo? Porque você vai guardar isso onde? Só no cérebro. Treine várias vezes, faça o exercício de novo com outros dados. Procure entender o que acontece com os quantificadores, tá certo? E essa noção de lógica de predicados. Estamos finalizando, então, esta aula 56. Nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço a todos e até mais!